Olá, crianças! A Igreja Batista Missionária Barra de Jangada, nossa igreja do nosso coração. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Eu sou a tia Andresa e eu trago aqui, um abraço, um beijo carinhoso de todas as tias do Ministério Infantil. Nós estamos com muita saudade de vocês. Nesse momento nós estamos um pouquinho longe, na verdade, mas nós temos que ter uma certeza: nós estamos unidos em Cristo e Deus está sempre conosco. E eu vim aqui para lembrar do desafio que nós recebemos para cumprir hoje. Tia Cândida nos desafiou, junto com a irmã Carmen, a irmos para a janela, olha a minha janela, para a gente cantar com todo o nosso coração que a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus e que Ele é a rocha da nossa salvação. Então, às 20 horas, nós vamos lá para a janela louvar o Senhor e declarar que a nossa verdadeira alegria é o Senhor. Aleluia! E sabe que a irmã Carmen, quando ela teve essa ideia, que foi Deus que deu a ela, e a irmã Cândida, né, tia Cândida, achou linda a ideia. Ela lembrou de um texto da Bíblia que se encontra em Mateus 21:16, que diz que da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Aí eu lembrei que esse texto é muito parecido com o texto que a gente sempre repete no Royal Kids, que diz o quê? No Salmo 8:2 diz que tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. No Salmo 8:2 a gente sempre repete esse texto. E é o texto base do Royal Kids. Quando a gente se reúne para orar, a gente sempre fala e sempre lembra que da boca das crianças sai o perfeito louvor e que a oração das crianças é muito poderosa em Deus. E eu acredito e creio que quando você estiver adorando a Deus na janela e declarar que nós somos mais que vencedores em Cristo, e que aquele que tem Cristo no coração tem alegria, aquele que tem Cristo no coração confia que o Senhor é a rocha da nossa salvação. Então, você está animado para louvar na janela? Eu quero saber quem é que está animado aí para louvar na janela. Nós vamos para a janela adorar o Senhor. Quem está animado aí para adorar o Senhor na janela? Oh, meu Deus! Olha quem já está na janela. Joãozinho, você está animado para louvar na janela? Sim! Ai, que animação, gente! Ele é muito animado, né? Quer que louvar? Sim! Que tal a gente então fazer um ensaio agora com o Joãozinho? A gente vai ensaiar. Eu vou botar o louvor e a gente vai adorar o Senhor junto, declarando que o Senhor é a nossa alegria. Vou aumentar um pouquinho. Vamos adorar o Senhor? A alegria está no coração. Alegria, Joãozinho. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Canta aí, Joãozinho. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Canta aí, Joãozinho. Rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Tá se animando, Joãozinho. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é
É qual, Joãozinho? Amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais Aleluia! vem do nosso Jesus é o amor. A alegria está no coração. Quem já conhece a Jesus, eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Dar uma tropa. E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Canta, Joãozinho! Entrar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Canta forte! Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa. E saltar as muralhas, Aleluia! aleluia. Aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é qual, Joãozinho? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar, posso saltar. Aleluia! O Senhor é a nossa salvação. Viu, Joãozinho? Sim, Tá ensaiado? sim, Tá animado? sim. Aleluia! Vamos dar tchau pro Joãozinho. Tchau, Joãozinho. Vai ensaiar mais, né? E eu lembrei de uma história que se encontra em Atos 12, de uma menina que fazia parte da igreja do Senhor. Ela era uma menina bem jovenzinha. O nome dela era Rod. E tem a história dela, tem falando sobre ela no livro de Atos. E sabe o que fala no livro de Atos? Que Rod estava reunida numa casa junto com toda a igreja, orando. Sabe por que eles estavam orando? Eles estavam orando por Pedro. Pedro estava preso. E em Atos 12 diz que Pedro estava preso. Atos 12, versículo 5, diz assim: e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Viu? O que Rod está fazendo aqui? Ela está orando sozinha? Não, ela está orando juntamente com a igreja, porque as crianças também oram, as crianças também fazem parte do culto. E a Rod estava reunida na casa de Maria, orando juntamente com a igreja por Pedro, que estava preso. O rei Herodes era um rei muito mau e ele perseguia os cristãos. Ele prendia os cristãos, matava os cristãos, e ele prendeu Pedro. Estava se aproximando a Páscoa, como nos nossos dias, né? Daqui a alguns dias será a Páscoa. E Herodes já tinha planejado tudo. Ele, depois que passasse a Páscoa, ele apresentaria Pedro ao povo e ele mataria Pedro. E Pedro estava preso. E ele estava numa prisão muito bem guardado. Era impossível Pedro sair ali daquela prisão. Mas mesmo assim a igreja e Rod orava de forma fervorosa. Eles oravam e intercediam por Pedro, porque eles acreditavam que Deus podia fazer um milagre. Nos nossos dias nós também temos vivido momentos difíceis. Às vezes a gente pensa, é impossível acabar esse vírus, é impossível encontrar a cura. Um vírus novo, tantas coisas a gente escuta na televisão, mas Deus manda que as crianças orem e que a igreja ore
porque nós temos um Deus todo-poderoso que está lá no trono dele e não perdeu o poder e nem o controle de todas as coisas. E Pedro estava lá. Sabe quantos soldados estavam vigiando Pedro? 16 soldados só para vigiar Pedro, para Pedro não fugir. Mas numa noite, antes do dia, na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentar Pedro para o povo e iria matar Pedro, porque Herodes não gostava de Pedro, porque ele pregava a palavra de Deus. Uma coisa maravilhosa aconteceu naquela cadeia. Houve uma grande luz e um anjo apareceu. Pedro estava dormindo. Acho que Pedro no início nem entendeu nada. Como não entendeu nada, estava dormindo, estava despreparado. Ele cria no poder de Deus, mas naquela hora ele não imaginava o que estava acontecendo. Ele estava meio ainda sonolento. Sabe quando a mamãe te acorda e você fica meio ainda tonto? Nesses dias que você está até acordando mais tarde, né? Que eu sei. Então um anjo apareceu e falou para Pedro: Pedro, se arruma e me segue. E aí, sabe o que aconteceu? O anjo foi andando, passou as correntes que prendiam Pedro, se soltaram. E eles foram andando. E as portas se abriam assim, olha. E Pedro passou pelos soldados e ninguém viu Pedro. Sabia? Eu até cheguei a lembrar assim desses filmes de super-heróis que ficam invisíveis, né? Pois bem, Pedro ficou invisível aos olhos dos seus inimigos. Os inimigos estavam ali para guardar Pedro, para ficar de olho nele. Só que eles não viram Pedro saindo da prisão, porque Deus era na vida de Pedro e Deus é todo poderoso para fazer qualquer coisa que ele quiser. E o desejo de Deus era atender a oração da igreja naquele momento. Por isso, o anjo foi andando, Pedro foi andando, as portas iam se abrindo e ninguém viu Pedro passando. Até que Pedro chegou lá naquela casa onde estava Rod e toda a igreja reunida orando. E sabe o que aconteceu? Pedro chamou, bateu na porta. Adivinha quem veio atender Pedro? A nossa amiguinha, né? A Rod. Quando ela viu Pedro, ela levou um susto tão grande, que ela acho que ficou até tonta, porque ela nem abriu a porta. Ela foi correndo avisar a igreja que Deus tinha atendido a oração do povo. E ela chegou e falou: olha, Pedro tá aí, Pedro tá aí. Pensaram que ela estava, ó, louca. Porque, como pode? Pedro estava preso com 16 soldados vigiando ele. Mas aí, depois, ela conseguiu convencer. As pessoas foram lá, viram Pedro. E Pedro entrou. E no capítulo 12 de Atos, versículo 16, diz assim, olha: enquanto isso, que eu falei, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha livrado da prisão. E Rod ficou feliz e todo o povo se alegrou, porque Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a oração das crianças também, porque Rod era uma jovem bem novinha, ainda era uma adolescente, e ela orava e clamava ao Senhor. E ela ficou feliz, e toda a igreja, porque Deus operou um grande milagre. Então Deus conta com a minha e com a sua oração em todas as circunstâncias. Hoje, a circunstância que nós estamos vivendo é que nós precisamos orar e clamar para que toda doença, todo mal, que toda voz contrária à nossa nação, toda voz contrária à humanidade, que está querendo trazer fome, miséria, destruição e morte, nós vamos orar. Você vai orar, você é criança e você pode orar, e a igreja pode orar.
Hoje nós não estamos nos reunindo no templo, mas nós somos igreja do Senhor, porque na palavra de Deus diz que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Deus deu à igreja, a mim, a você e a toda a igreja, Deus deu poder para profetizar e usar de autoridade, declarar que Deus virá nos livrar e Ele virá nos ajudar. E nós vamos fazer, sabe o que agora? Eu vou pegar a minha bandeira do Brasil, que a gente tem do Royal Kids. A maioria das crianças tem a bandeira do Brasil. E nós vamos orar pelo nosso país. Nosso país precisa ser livre das prisões e das cadeias. Nosso país precisa ser livre e ser feliz e adorar o Senhor. Amém? Eu vou fazer uma oração com a minha bandeira. Você pode ir lá correndo e pegar a sua bandeira também. E a gente vai orar e vai clamar. Amém? Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa nação. Senhor, assim como a igreja estava reunida, clamando a Ti, Senhor, por um grande milagre na vida de Pedro, nós pedimos a Ti, Senhor, um milagre para a nossa nação. Ó Deus, nós oramos pelo nosso presidente, nós oramos pelas autoridades, ó Deus, que estão governando o nosso país. Nós oramos pelos hospitais, nós oramos pelos enfermos, nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão passando necessidade, as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que estão desesperadas. Senhor, esteja, Senhor, revertendo, Senhor, essa situação, esteja curando, esteja usando, Senhor, pessoas e capacitando para trazer a cura, Senhor, e que em todo o nosso país, e que em todo o mundo, em todo esse planeta, as pessoas venham reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu vou fazer outro desafio para você, antes da gente encerrar. Eu tenho aqui, ó, um globo, tá vendo? Quem desenhou o meu foi a tia Jacione, tá vendo? Eu vou te desafiar a fazer um globo assim, ó, parecido com esse, mas você vai desenhar no papel. Pode pegar um prato e riscar o círculo, né? Desenhar aqui os continentes, pintar os continentes de verde e a parte onde é água de azul. E você vai todos os dias orar pela bandeira do Brasil, pelo nosso país. Você tem a bandeira, você pode orar. E vai usar o globo que você desenhou para orar também pelo nosso planeta, pelo mundo, por todas as pessoas espalhadas por esse mundo. E você vai orar todos os dias pedindo a Deus que Deus cure as pessoas, que Deus salve, que haja salvação em tudo que tem acontecido, que haja salvação. Deus ouve a tua oração, Deus ouve a nossa oração, amém? Você vai orar, você pode tirar uma foto como ficou e mandar para a tia Cândida no grupo, né? Você pode fazer um vídeo falando o versículo que a tia Carmen usou, né, para o nosso desafio de louvar na janela. Você pode fazer um vídeo também cantando na janela, colocar lá no grupo. Isso é muito importante, porque um edifica a fé do outro, amém? Quando a gente vê lá, a gente viu o Arthur, né, falando o versículo, a gente viu a Rebeca adorando, nós vimos a Clarinha falando Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, e todas as crianças que fizeram vídeos. Então faça o seu vídeo também, né? Bota uma roupa bem bonita, aqui eu tô dentro de casa, né? Hidratei o cabelo, botei, penteei direitinho para fazer o vídeo. E aí faz o vídeo e adora o Senhor. E quando você adora o Senhor, edifica a nossa fé. Amém? Combinado? Então nós vamos encerrar aqui, porque logo mais, às 8 horas, qual é o desafio que as crianças têm? Adorar na janela, o louvor, a alegria está no coração de quem já conhece
A alegria está no coração de quem já conhece ao Senhor. Combinado então? Vamos lá, vamos orar, vamos clamar. Deus ouve a tua oração. Você é criança, você brinca, você se diverte, mas você é um servo do Senhor e Deus quer te usar poderosamente nesses dias, amém? Quero ver os vídeos depois. Eu tô sem celular, orem pelo meu celular, que ele já tá há mais de 10 dias para chegar e não chega. Então vamos orar para que Deus esteja agindo também, amém? Ó, um beijo para a tia Cândida, todas as tias do Ministério Infantil, a irmã Carmen, que vai estar louvando com a gente, adorando ao Senhor. Um grande beijo, a paz do Senhor, que você fique na presença do Senhor e não esqueça de orar, amém? Um grande beijo, fiquem na paz. Tchau.